Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. Comigo tenho dois habituais deste podcast, José Nuno Queiroz e Pedro Afonso, e um especial que não passa muitas vezes pelo Futebol à Portuguesa, pelo menos recentemente, Francisco Isaac. Mais uma vez, bem-vindo de volta ao Futebol à Portuguesa. E hoje acho que é um bocadinho incontornável falarmos da jornada que terminou na Liga NOS, ou melhor, ainda não terminou, porque ainda há um jogo por jogar, mas ninguém sabe muito bem quando é que isso irá acontecer. E os três primeiros jogos da jornada foram os jogos que envolveram as equipas grandes que estão a lutar pelo título. E Pedro, eu começo por ti. Acho que é incontornável falar do clássico Porto-Benfica, que acaba empatado. Como é que tu viste o jogo? E não me respondas sentado como um mítico treinador da nossa praça já respondeu, mas o que é que achaste do jogo e que comentário é que fazes à partida? Bem, antes de mais, este Porto-Benfica pareceu um bocado uma inversão de papéis, que é uma coisa que eu não estava muito habituado a ver e desde que sigo futebol não estou muito habituado a ver isso. Há o Benfica ir ao Porto e ser efetivamente a equipa mais agressiva, que faz mais faltas, que luta mais. Isto não estou a dizer isto com nenhum tipo de sobranceria, é simplesmente uma diferença de atitude que eu estava mais habituado a ver isso no Porto do que estava a ver no Benfica. Por isso sinto que os papéis se inverteram um bocado nesse aspecto. E não estava à espera disso. As minhas expectativas para a entrada deste jogo, enquanto benfiquista, enquanto adepto de futebol, era de uma vitória do Porto. Não estava à espera de outro resultado. À medida que o jogo se foi desenrolando e tendo em conta aquilo que, e eu dou a mão à palmatória, numa primeira instância me tinha parecido uma má decisão de colocar o Grimaldo a médio esquerdo e o Nuno Tavares a defesa esquerdo. Não, nada mais tenho que fazer senão admitir o meu erro e perceber que de facto esta mudança fez algum sentido. Na altura, quando eu vi, tinha-me feito lembrar um bocado aquele mítico jogo em que o Porto ganhou 5-0, em que colocaram o David Luiz à esquerda como defesa esquerda para controlar o Hulk e levaram 5. Pronto, a diferença de atitude notou-se e acho que isso foi visível em muitos duelos. Acho que, mais uma vez, a primeira parte foi de bom futebol, de ambas as partes, tanto do Porto como do Benfica, cada um no seu modelo de jogo. Creio que a segunda parte teve muita vontade, muito querer, mas muito pouco futebol jogado. E acho que haver um vencedor deveria ser o Benfica, porque de facto foi a equipa superior, que é uma coisa que é rara nos dias que correm. E pronto. Agora, tudo aquilo que envolve, se queres que eu comente a expulsão do Taremi, a não expulsão do Pizzi, eu acho que tudo fez parte de mais uma vez, e aqui se calhar faço um bocado dessa provocação, houve uma inversão de papéis. E foi o que aconteceu. Houve lances, eu lembro-me particularmente de um lance de entrada ao Corona do Nuno Tavares que foi uma entrada feia, que ele coloca o pé no gêmeo do Corona. Mas é assim, eu cresci a ver jogadores do Porto a fazerem o mesmo quando os jogadores do Benfica lá iam. É justificável? Não. Simplesmente foi uma inversão de papéis. Posto isto, o que eu não compreendo, e agora falando mais a sério, mais uma vez, é o Sérgio Conceição. Não entendo. É uma pessoa que eu não compreendo. Não entendo o que é que se passa. Não entendo a agressividade. Não entendo como é que alguém, depois de um último clássico, onde do alto da sua vitória, merecida, vem dizer quero um Jorge Jesus mais vivo. De repente leva com o Benfica vivo em cima e diz que o Benfica festejou o empate. Não, eu vi foi jogadores do Porto a festejar o empate. Não percebo, continuo sem compreender. E estranhamente, acho que o Jorge Jesus foi demasiado brando com o Sérgio Conceição nas conferências de imprensa. Já o vi insultar outros treinadores que nunca lhe fizeram nada, como por exemplo o Rui Vitória, pelo qual eu tenho zero estima, mas que foi enxovalhado pelo Jorge Jesus, e com o meu Sérgio Conceição não acontece nada. Acho que Pedro, mais não uma vez é uma achas, daquelas não coisas. achas que pode ter sido de esse caso com o Rui Vitória lhe ter corrido um bocadinho mal, que possa não ter querido entrar por aí? Ou achas que Jorge Jesus
nem sequer pensa nisso. Se fosse por aí, o Jorge Jesus, quando voltou ao Benfica, tinha voltado um treinador melhor porque aprendia com os erros, mas não voltou um treinador melhor. Por isso, há uma expressão que é burro velho não aprende truques, por isso acho que é mesmo isso. Pronto, pá, foi um bom jogo, foi um jogo rasgadinho, foi um jogo bem disputado. Pronto, acho que de um ponto de vista de futebolístico, eu pessoalmente, como benfiquista e como amante de futebol, já não vi um jogo que me entretivesse tanto no panorama português há algum tempo. Francisco, ainda, claro, um comentário sobre o clássico, e a minha pergunta sobre o jogo é se concordas com o Pedro que já há muito tempo que não tínhamos principalmente um clássico entre Porto e Benfica tão disputado ou com tanto futebol para comentarmos, ou se achas que esta agressividade que o Benfica demonstrou, que acho que é clara, se tornou o jogo mais numa batalha campal quase, demasiado agressiva. E também um comentário geral ao jogo e um bocadinho responder àquela provocação que o Pedro fez do Sérgio Conceição, como adepto do Porto. O que é que tens a dizer sobre esta atitude do treinador do Porto? Por isso, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Eu quando deixei de vir, as coisas começaram a correr um bocadinho melhor para o Porto, é por isso que eu sou uma pessoa destas paranoias, tenho nem é por ter discutido na altura, até foi com o José Nuno Queiroz e o Gonçalo Melo e com o Pedro por causa das situações do futebol, mas do Sporting e do Benfica, mas foi mesmo porque eu deixei de vir e entretanto o Porto começou outra vez a coisas correr melhor e eu sou um bocadinho assim preconceituoso. É um bocado estranho, mas se o Porto perder o campeonato eu não volto a aparecer aqui nunca mais, isso fica garantido a vocês todos, porque não aparece mesmo mais nada. Até me imiscuí de escrever artigos sobre aliás, não é verdade, escrever artigos sobre o Sérgio Conceição mandar vir, e até pegando pelo último assunto do Pedro, eu não vi o jogo em direto, vi depois, mas a única coisa que eu vi foi, eu liguei a televisão e a única cena que vi foi aquela discussão aquilo nem é discussão, porque discussão são duas pessoas que se envolvem logo diretamente uma com a outra, aquilo foi uma provocação de uma pessoa para a outra, e o Sérgio Conceição a mim parece-me que queria arrancar ali qualquer coisa do Jorge Jesus. Eu não sei se queria que o Jorge Jesus partisse para cima dele, porque a maneira como o Sérgio Conceição fala para o Jorge Jesus, e sabemos que o Jorge Jesus não é nenhuma vítima e não é nenhum santo, mas ali naquele momento Jorge Jesus não fez nada a ninguém naquele momento. Parecia-me que ele queria o cumprimentar, se não estou em erro. O Sérgio Conceição simplesmente passa-lhe à frente e diz 3 ou 4 palavras que surge ali uma situação. E eu acho que foi de um desnível enorme. Eu sei que o Sérgio Conceição faz aquilo, naquele momento deve ter feito, passei com o Mind Game, e aquilo, eu detesto chamar aquilo Mind Game porque não é. Aprendam com o livro do Mourinho, se faz favor, porque o Mourinho ensina o que é que são Mind Games, não é aquilo que a Conceição faz, aquilo é simplesmente estupidez ao quadrado. Repara, estupidez no sentido em que dois profissionais da mesma área devem-se respeitar, podem ter pontos de vista diferentes. Agora, ir para ali, eu não sei se era o banco do Benfica, não tenho a certeza se era o banco do Benfica ou era a zona técnica do Benfica, mas aquilo já foi no final do jogo e a reação de Sérgio Conceição é desleal. E de tal maneira que o Jorge Jesus nem tem reação. O Jorge Jesus diz 3 ou 4 palavras, mas nem tem reação. E o Jorge Jesus, como todos vocês conhecem, e o Pedro melhor que ninguém, e o Rui também, por causa da treinador do Benfica, que vocês tinham muito medo que o Jorge Jesus, ele entrou assim em Portugal, um bocado de peito cheio, mas ali com o Sérgio Conceição ele nem sequer teve peito cheio. Acho que o Jorge Jesus até fica de boca aberta com a reação que o Conceição tem com ele, e acho que aquilo acabou por denegrir muito aquilo que foi um jogo de futebol, que eu vi depois, não acho que tenha sido um grande jogo de futebol, mas foi um jogo muito disputado. Acho que as duas equipas quiseram ganhar, mais o Benfica na segunda parte, o vermelho, acho que o Benfica utilizou bem em toda a construção do jogo, mas depois a parte de finalização foi terrível, faltou ali um bocadinho mais de sorte, e acho que efetivamente este Benfica de Jorge Jesus, apesar para além de todas aquelas falhas que o Pedro falou num artigo que eram os 3 presentinhos, vale a pena ver que não fala de reforços, fala de outros reforços metafísicos que acho que é importante aos Sport Lisboa Benfica de Jorge Jesus, TEC 2, mas que o Benfica também teve este azar, não teve a finalização que em outros campeonatos acontecia, por exemplo aquele do Trapatónio com o Mantorras, que punha nos últimos minutos e as coisas aconteciam, ou aquele ano em que o Benfica, depois do Paulo Fonseca, tudo corria bem e ganhava nos últimos minutos, e desta vez não aconteceu. Acho que neste momento ao Jorge Jesus falta-lhe tudo, até-lhe sorte falta para conseguir capitalizar um cartão vermelho da equipa contrária, até porque o Benfica jogou bem na segunda parte. Se fez muitas faltas, fez. Acho que fez muito mais que o Porto, fez 26, o Porto fez 17, se não estou em erro, por isso é uma diferença de 9, não é assim nada por aí além.
acho que o Pizzi podia ter acabado na rua, mas também havia, se não estou em erro, o Sérgio Oliveira também podia ter levado ali um amarelo alaranjado e logo a seguir leva um amarelo, por isso também acabava na rua. Mas foi o jogo que toda a gente quer do futebol português, só que depois aquele espetáculo final do Sérgio Conceição e o Jorge Jesus acaba para mim manchar aquilo que nós queremos do futebol. Eu sei que teve faltas e faltinhas, porque no artigo do José Nuno Queiroz, que podem consultar no site do Fair Play, mas é um jogo disputado ao limite. São duas equipas que querem ser campeãs e que, acima de tudo, querem chegar à final de janeiro no topo da classificação. E é engraçado que no final do resultado anularam-se. O Benfica se merecia ganhar. A mim costumo dizer que o Benfica merecia ganhar, mas pela segunda parte merecia ter saído em vantagem. Na primeira parte é discutível o resultado, mas o Benfica, para mim, fez muito mais como equipa do que o Porto, porque a certa altura parece-me que o Sérgio Conceição perdeu a agressividade de outros tempos. Aliás, o Sérgio Conceição não tem um Otávio, parece que o Porto perde, e desculpa a expressão, parece os tomates em campo. E o Otávio, para mim, é um jogador muito corajoso. É um jogador que batalha muito, mas depois aquela coragem simplesmente do físico, porque depois a inteligência vai-se com o tempo e vai com o desgaste físico, e acho que o Benfica nisso teve melhor. Faltou um bocadinho de sorte, e eu gostava que os clássicos fossem mais assim, mas para depois ter o burburinho que tem. É um clássico com poucos casos, por isso nem deu para a imprensa andar ali a enxovalhar com o VAR e com isto e aquilo, mas depois o Sérgio Conceição faz aquele espetáculo e na conferência de imprensa, onde eu estava à espera que houvesse ferro e fogo, o Sérgio Conceição faz-se de vítima e diz que quase que o Jorge Jesus sabe aquilo que aconteceu, e o Jorge Jesus nem quis falar sobre o assunto. Por isso aquilo parecia-me um episódio da Twilight Zone, que é uma coisa dos anos 60, 70, não sei se o Pedro pode me corrigir, não sei se a década bem. É de 60. É de 60, mas parecia um bocadinho Twilight Zone, porque toda a gente queria saber o que é que se passou e eram os dois a dizer não se passou nada. E depois tens imagens, passou-se qualquer coisa, mas pronto. E acima de tudo, acho que o Benfica fez a sua primeira grande exibição feita ao Futebol Clube do Porto, ao fim de vários anos, com o Laje eu sei que ganharam, mas não eram exibições convincentes, por assim dizer, que os Jorge Jesus fazem uma exibição cheia. Era importante terem ganho, mas acho que também era importante ao Porto terem ganho, até para capitalizar um empate aqui do clube aqui do nosso amigo José Nuno Queiroz. Sim, já vamos falar sobre isso. José Nuno, para ti, antes de pegarmos no jogo do Sporting, um comentário também ao clássico, e se a pergunta que eu faço é se estavas à espera desta surpresa que o Jorge Jesus incorporou no jogo com a colocação do Grimaldo a médio esquerdo, e se achas que isso teve alguma influência no jogo, e como é que vês esta maior agressividade que o Benfica demonstrou durante a partida? Olá aos três. Eu acho que de facto é uma exibição, uma boa exibição do Benfica, uma exibição quase perfeita, só não acaba por não ser perfeita porque no futebol o que importa é o resultado final. E sobre o Grimaldo eu acho que acertou em cheio. Acho que, quer dizer, basta ver que o Grimaldo acaba por marcar um gol, não é? Logo aí já tem que ser uma aposta ganha. Eu acho que tem muito a ver por causa do papel que o Grimaldo teve na Supertaça, que foi ofensivamente um dos melhores jogadores do Benfica. É um jogador que consegue ter alguma qualidade na linha e em espaços interiores, tabela bem porque tem boa qualidade e boa relação com a bola, e depois acaba por também surgir no lugar do Everton, do Cebolinha, que não estava a ser um jogador convincente nas suas exibições, muito menos se olharmos ao custo. Estava a ser um jogador que não estava a capitalizar toda aquela genialidade que vimos no Brasil, de drible, de 1 para 1, de remate de longe. Fugazmente teve um ou outro jogo assim, mas no global parecia-me curto. Juntou-se o útil ao agradável, essa tal boa exibição do Grimaldo e a qualidade que ele dá ofensivamente com o mau momento do Everton Cebolinha. E depois a grande dúvida era se Nuno Tavares ia conseguir corresponder cá atrás com qualidade. Penso que o fez. Ainda conseguiu, se não estou em erro, também estar envolvido ofensivamente no lance do gol do Benfica, que depois foi manifestamente infeliz no resto da partida. E eu até achava que no final do jogo, eu estava a ver o jogo, não é? Por volta do início da segunda parte, o jogo empatado, e eu estava a comentar até com o meu pai a dizer que se o Benfica não marcasse e se o resultado, o empate, digamos, perdurasse, que íamos acabar a ver o Porto por cima, no sentido em que empatar no Dragão
à partida seria mais positivo para o Benfica, porque o Benfica tem 2 jogos ainda para fazer com o Sporting e está a 4 pontos, empatava com o Porto no Dragão e tinha a vantagem depois de decidir com o Porto na Luz, isto partindo claro do princípio que as equipas vão perder muito poucos pontos nos restantes jogos, mas seria até positivo, e tendo em conta a história recente do Benfica no Dragão, seria mais positivo o empate, mas depois o Taremi tem aquele absoluto disparate, faz uma entrada para vermelho direto, que mais uma vez passou em claro, nem sei bem como, ao árbitro da partida, já não é a primeira vez em jogos grandes que Luís Godinho vê as coisas passar-lhe à frente dos olhos e não repara. Aquela entrada de Taremi é objetivamente para cartão vermelho claro, mas felizmente desta vez tivemos um VAR capaz que muito bem chamou o árbitro, mostrou-lhe as imagens e o Taremi foi bem expulso. Mas sinceramente, depois com 10, o Porto ainda tem, acho que, a melhor oportunidade no peito barra cabeça de Marega. Não percebi muito bem o que é que ele quis fazer em cima da linha de baliza, mas conseguiu tudo menos o mais fácil, que era marcar golo. E depois não vi um Benfica a criar muitas oportunidades. Tem um cabeceamento do Vertonghen, se não estou em erro, tem um remate do Everton que depois entrou de longe, com a bola a passar por cima da barra. Mas sinceramente, tendo em conta a exibição que o Benfica tinha vindo a fazer até aí, a contrariedade para o Porto, estava à espera de um Benfica a massacrar por ali fora. Assim não o foi. Não quero com isto chegar ao ponto de Sérgio Conceição dizer que o Benfica fechou o empate. O Benfica não fechou o empate. O Benfica aceitou o empate, como qualquer equipa tem que aceitar o resultado. Eu vi foi o Porto até ver cartões amarelos por perder tempo a repor a bola em jogo. O que, atenção, é absolutamente legítimo também, não é? O Porto já com 10, 90 e tal minutos, 80 e tal, quando é que Marquezinho vê o cartão amarelo, é perfeitamente natural que ele esteja a perder tempo. Com isto não quer dizer que os jogadores do Porto estivessem satisfeitos com o empate. Só olhando às características do jogo, à forma como o jogo caminhava para o seu final e o Porto tinha menos um, se calhar o empate não era mal de todo. Costuma-se dizer, já, se não consegues ganhar, ao menos que não percas. E penso que foi por aí. De facto, fez toda aquela polémica no final do jogo, foi muito feia, não se justifica, não há lógica por causa daquilo. Eu sei que, e todos nós até sabemos, que o Jorge Jesus até tem um carinho pelo Sérgio Conceição, porque foi um jogador que passou pelas mãos dele, e é normal que se crie empatia com alguns jogadores, nomeadamente bons jogadores, como era o caso do Sérgio Conceição, no início de carreira para o Jorge Jesus. E é ingrato até a própria atitude de Sérgio Conceição. O Record acho que faz uma montagem do que é que eles disseram. Eu nem sequer li, sinceramente, nem estou muito interessado no que é que foi dito, mas na capa vinha que Jorge Jesus lhe chamou mesmo ingrato e dizia que Jorge Jesus não gostou, por exemplo, quando Sérgio Conceição diz ao Record no prémio Artur Agostinho, na entrevista que deu a propósito desse prémio, que diz que queriam Jorge Jesus mais vivo e que lhe ligou. E Jorge Jesus ficou muito revoltado, e eu acho que com razão, porque foi uma conversa privada entre os dois, não entre o treinador do Benfica e o treinador do Porto, mas entre Jorge Jesus e Sérgio Conceição, dois amigos. E Sérgio Conceição, ao tirar isso cá para fora, sabia muito bem o que estava a fazer e sabia o impacto que essas palavras iam ter nos adeptos do Benfica, na própria estrutura do Benfica, e nos adeptos do Porto, como iam galvanizar a equipa. E é como o Pedro diz, queriam um Benfica forte, veio gabar-se que queriam um Benfica forte, e agora o Benfica foi forte, fez diferente como poucas vezes tinha feito, e foi isto que vimos. Pedro, voltando a ti, esta acaba por ser uma jornada caótica para os grandes. É verdade que dois deles acabam por jogar um contra o outro e por isso o empate não é assim tão mau para as duas equipas, mas nos outros jogos tivemos o Sporting a empatar em casa com o Rio Ave, e o Braga perde em Passos Ferreira com o Passos por 2-0. Curiosamente, estas são as 4 equipas que se vão defrontar na Taça da Liga, na Final Four, e nenhuma delas ganhou no jogo anterior. E nós estamos a gravar isto na segunda-feira, temos já amanhã o Sporting Porto e na quarta o Braga Benfica, jogando-se depois a final no sábado. Achas que estes maus resultados, que acabam por ser maus resultados, vão condicionar os jogos da Taça da Liga, ou é uma competição completamente à parte? E o que é que esperas também desta Final Four que vai decidir o campeão de inverno? Eu primeiro faz-me imensa confusão que se chama o vencedor da Taça da Liga campeão de inverno.
Eu estou a dizer o nome oficial, Pedro. Eu também discordo. Obrigado, mas Pedro. eu também Obrigado. discordo. Não, eu estou só a Obrigado. dizer que me faz imensa confusão. Não estou a dizer que faz-me É o nome imensa oficial, confusão. mas também O discordo. que era o campeão de totalmente. inverno? Pedro, diz às pessoas, que as pessoas já se esqueceram. Não, olha, eu também não sei o que é o campeão de inverno, mas geralmente Queres era o que eu te diga? Sporting, mas eu não sei porquê. Não, Era porque chegava ao inverno, virava o ano em A primeiro passagem lugar de e ano. nunca acabava em primeiro. É Não sei. exatamente isso. É Passava a exatamente passagem era isso. de por ano. causa Ok. disso. Era. Ok. Apesar de nem ser muito normal. Olha, Exato. é assim, para bem do meu Benfica, espero que este ano que isso aconteça, mas não sei. Falando do jogo do Sporting, eu tenho tido várias conversas aqui no Fair Play e muitas delas com o José Nuno ao longo do podcast. Eu acho que as pessoas compreendem que o Sporting é uma equipa forte, é bem treinada, tem bons valores, mas há obviamente questões que têm que ser trabalhadas e são trabalhadas com o tempo. Eu continuo a achar um Sporting curto, tendo em conta aquilo que é uma temporada, e ainda para mais aquilo que é uma temporada com Covid, porque até agora, em boa verdade, só o Benfica é que tinha sido afetado pelo Covid, agora foi afetado o Porto, e o Sporting teve 2 falsos positivos, que foi portanto, o Nuno Mendes e o Sporar, se não estou em erro. O Sporting foi Sim. muito afetado no início da época. O Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, o Maximiano, o Quaresma, o Borja, tiveram todos com Covid no início da época. Alguns não são titulares, Não mas são são sempre titulares. soluções de curso. Não estamos propriamente a falar de, por exemplo, ter o Pizzi de fora. Quer dizer, não, ou ter o Mas ter o Otávio Pedro de fora. Gonçalves e o Nuno Santos, Teres o Pedro Ou Darwin. Gonçalves, tudo bem. Mas o Nuno Santos ainda demorou um bocado a assumir-se. O Pedro Gonçalves foi o jogador que de facto se assumiu desde o início. O Nuno Santos não foi bem assim. Mas tudo bem, acho que agora as coisas estão a acontecer e eu continuo a achar que o Sporting tem um plantel curto. E acho que este tipo de resultados, principalmente contra equipas como o Rio Ave, que são equipas bem organizadas, são resultados normais e que vão acontecer. Eu não acho, se me perguntarem, achas que o Sporting vai ser campeão? Não, não acho. Mas não acho, olhando objetivamente. Achas que vai ser o Benfica? Não, acho, muito sinceramente, vejo muito mais pressa ao Porto a ser campeão. Ok. Do que vejo o Sporting ou vejo o Benfica. Por uma questão, o Sporting tem um plantel curto, tem um 11 interessante, está bem trabalhado, mas tem um plantel curto. E as coisas vão se acumular. O Benfica, quer dizer, a não ser que isto seja um jogo de viragem e que de repente agora comecem a dar todos o máximo nos jogos, pá, é um clube de vedetas. Isto faz lembrar o Real Madrid, só que em versão... Pronto. Tuga. Não quero dizer a palavra, mas pronto. Inversão Tuga. A versão rasca, vá. E o Porto é a única equipa que, apesar das suas limitações, se preocupa em jogar bom futebol. E, portanto, eu acho que é normal que estes resultados, como o que aconteceu entre o Sporting e o Rio Ave, aconteçam. Mas atenção, porque o Sporting merecia ganhar. O Sporting jogou melhor, merecia ganhar. Teve mais oportunidades. Nem sempre é possível. E basta ver, se nós virmos as pontuações, por exemplo, do 0-0 ou do SofaScore, etc., um dos titulares, que é o Borja, teve 4, por exemplo, e a entrada do Tabata e do Giovane são a 15 minutos do fim e não há soluções efetivas para mudar o curso das coisas. Isso nota-se na maneira quando o Ruben tem que ir à procura do resultado e não consegue. Pronto, eu acho que é um bocado por aí. Acho que não há, mas também acho que o Sporting está a fazer uma época excelente e um bocado também aquilo pegando no que o Queiroz disse, e com toda a razão. O Queiroz disse há uns tempos que o Sporting devia se preocupar mais em em construir uma equipa e depois tratar de tentar ir à Champions, etc. E eu concordo, e acho que este ano está a ser um bom exemplo disso, e se calhar ainda são campeões. Isso era juntar o útil ao agradável. E dou os parabéns por isso, porque não tem sido fácil para um clube tão histórico como o Sporting. Francisco, uma pergunta sobre a Taça da Liga. Primeiro de tudo, quem é que esperas que ganhe? E se esperas que os 2 jogos, ou os 3, contando o jogo da final, que sejam tão disputados e aguerridos como foi este clássico entre Porto e Benfica? Bem, só aqui um dado rápido. José Nuno Queiroz, é interessante a conversa, porque vê o ecrã negro no adepto do Sporting, ainda parece estar a fazer o funeral ao clube, e como sabemos, vocês estão bem vivos agora, por amor de Deus, não se faça o funeral, não é?
Mas olhando para a Taça da Liga, e vamos chamar campeões da Taça da Liga, não há campeões de inverno para ninguém, se faz favor. Eu acho que isso foi inventado pelo António Salvador quando ele queria à força que o Braga fosse campeão de alguma coisa. E as coisas, pronto, nós sabemos como é que é o nosso amigo Salvador, quando começa a gritar muito e a discutir muito com toda a gente. Mas acima de tudo, eu espero que seja. O Porto Sporting vai ser um jogo interessante porque as duas equipas têm baixas nucleares. Acho que o Porto, acima de tudo, perdendo o Sérgio Oliveira e o Luís Dias, para além do Taremi, que é cartão vermelho, não é Covid, mas vai ser mais crítico. No entanto, estou à espera de ver a reação do Sporting, que desde o jogo com o Marítimo parece que encontraram ali um slump, agora estou-me a esquecer o nome em português, por isso alguém me ajude, se faz favor. Percalço. Um percalço. Sim, um percalço, exato. Encontrou ali um percalço e está a ser difícil voltar ao que era antes, e acredito que o Sporting volte. E concordo em absoluto com o Pedro, faltam soluções a este Sporting. 2 ou 3 reforços poderia significar não diria o título, porque acho que o título depende muito depois do estado mental das equipas e da experiência, que é aquilo que falta um bocadinho ao Sporting, mas ajudaria muito mais à causa de querer ser campeões. Nenhuma equipa campeã com 21 jogadores no plantel, porque é sempre complicado. No entanto, eu espero um excelente jogo de futebol. Estou mais interessado para ver o Benfica Braga, porque o Carlos Carvalhal consegue pôr o Braga a fazer excelentes exibições, como consegue pôr o Braga a fazer umas prestações que não tem sal. Quer muito atacar, mas depois a construção não é como se pede, e a defesa parece-me que anda ali um bocadinho sempre aos solavancos. E definitivamente queria perceber se o Jorge Jesus agora, depois da exibição do Dragão, pega naquilo que aconteceu, ou se vai voltar ao mesmo modus operandi que anda a ter em maioria dos jogos grandes, ou na média desta temporada. Porque acima de tudo era importante perceber que Benfica que vamos ter até aos 6 meses, que é a dúvida que vocês têm, acho eu, acima de tudo. Eu sei que os nossos comentadores do Sport Lisboa e Benfica não estão satisfeitos com o trabalho de Jorge Jesus, até porque ele falou muito de Galo, e eu sou uma pessoa que apreciava muito Jorge Jesus, e concordo com o Pedro, que tem dito que ele piorou muito como treinador, e a nível mental também acho que piorou bastante. É um treinador que eu não estou reconhecendo a maneira de estar, está muito pior. Não é, acho que já não acho que seja um treinador vencedor. A atitude dele é completamente diferente. E o Pedro, se quiser, hoje pode falar um bocadinho do tema. Por exemplo, o Mourinho teve muitos percalços, muitas derrotas, não é campeão já há algum tempo de campeonato, e não ganha uma taça desde que saiu do United, mas o Mourinho mantém o mesmo perfil, e o Jorge Jesus não me parece neste momento ter o mesmo perfil. Eu fico preciso que ele volte a ser o treinador que era, apesar de ter feito na altura escolhas que eram censuráveis ou que deram cabo de alguma carreira aos jogadores, mas parece que os jogadores não estão com o Jorge Jesus, e neste jogo com o Dragão, e efetivamente viu-se a equipa entregar-se ao Jorge Jesus e fazer exatamente o que ele queria, mesmo que não ajude muito a alguns jogadores a serem por cima. Por isso, o jogo que eu estou mais à espera é entre o Benfica e o Braga, porque acima de tudo são duas equipas que efetivamente estão a jogar um futebol muito similar em termos de qualidade entre o Sporting e o Porto, e eu sei que vai haver adeptos do Porto que vão-me criticar imenso aquilo que eu vou dizer, mas o Porto consegue ser efetivo onde tem que ser efetivo, que é no ataque. O Taremi acho que é 2 níveis acima do Tiquinho Soares. A construção de meio campo está boa porque o Sérgio Oliveira existe, que é aquele jogador que eu não estava à espera que fizesse a temporada que estava a fazer, que nunca em 1000 anos, e fico contente de ver um jogador que foi formado na casa e que nunca se deu valor realmente a pegar na equipa. Mas a defesa é um estado, tanto faz uma exibição de luxo, como parece que vai se encaminhar para aqueles jogos que fez com o Feirense há 4 anos atrás, para a taça da Liga, que levou 3-0 ou 2-0 em Santa Maria da Feira. Por isso, acima de tudo, acho que das 4 equipas, neste momento poria o Sporting, Benfica e Braga com uma melhor qualidade, e são as equipas que eu estou mais à espera na taça da Liga de ver coisas a acontecer. Como vemos aqui, 2 adeptos muito críticos do seu próprio clube e à espera que os rivais façam acontecer. Vamos ver o que é que acontece. José Nuno, para terminar de forma rápida, que estamos a ficar sem tempo, quem é que esperas que vença a Taça da Liga e seja campeão da Taça da Liga? Agora disse bem. E o que é que esperas dos 2 ou 3 jogos que vamos ter nestes próximos dias? Eu espero que
Eu esperava que o Sporting ganhasse, apesar de eu achar que o Sporting deve rodar a equipa contra o Porto. Se correr bem e chegar à final, deve ir com os melhores, porque as finais são para se ganhar. Se correr mal, quer dizer, paciência. Eu não ia admitir que se tivesse rodado jogadores com o Marítimo para a Taça de Portugal, para agora se estar a pôr os titulares na Taça da Liga. Isso para mim é que não faz sentido, porque para mim a Taça de Portugal é bem mais importante. Se havia alguma para rodar, e ele já rodou na Taça de Portugal, significa, no meu entender, que deve rodar também na Taça da Liga. Mas é mais importante a Taça de Portugal contra o Marítimo do que a Taça da Liga contra o Porto? Ou seja, o adversário não importa, ou melhor, para ti eu sei que não importa, mas achas que na cabeça do Ruben Amorim não vai interessar? Não devia importar, porque, quer dizer, já se percebeu, e agora é fácil também dizer, não é? Mas que menosprezar o Marítimo, que não acho que tenha sido por aí, mas acho que nem menosprezaram, mas menosprezar o Marítimo não deu resultado. O Porto já sabe que alguém vai ter que cair, é um jogo dentro de duas equipas grandes, pode tudo acontecer. Agora, eu acho é que se tem que priorizar as provas, e o Marítimo não é nenhum Sacamense, nem é nenhum Estrela, com todo o respeito pelo Estrela, nem foi o Torriense que jogou contra o Braga. O Marítimo é uma equipa da Primeira Liga, em casa do Marítimo, e o Sporting uma grande vantagem, é que agora ia jogar em casa a próxima mão, contra o Rio Ave ou o Estoril, acabou por ganhar o Estoril, e depois são as meias finais a duas mãos, que favorecem muito mais os grandes do que os pequenos. E era o grande desafio antes de uma possível meia-final com o Benfica, era este com o Marítimo, porque depois era um jogo em casa e depois eram as meias finais. E acho que se poupou, e eu também pouparia, atenção, acho que não foi por aí, eu também faria. Agora, acho é que também se tem que poupar na Taça da Liga. Ficava desiludido se não se poupasse na Taça da Liga. Ainda para mais se agora se tentasse usar a Taça da Liga como algo positivo a retirar por se ter saído da Taça de Portugal. Mas passando ao que interessa, eu acho que vai ganhar o Braga, porque o Braga é a equipa que mais interesse tem em ganhar a Taça da Liga. Atenção, todos querem ganhar, etc. Mas o Braga está completamente afastado da luta pelo título. Tem a Taça de Portugal que lhe correu de feição no sorteio e onde continua em prova, e tem aspirações a ganhar, e tem esta Taça da Liga onde ele tentou o troféu e tem aqui a oportunidade de ganhar alguma coisa esta época, porque no campeonato nem à pré-eliminatória das Champions eu acredito que o Braga consiga ir neste momento, porque está a 9 pontos do Sporting, mas também está a 5 pontos do Benfica e do Porto. São 3 equipas e muitos pontos para cada uma dessas equipas, apesar de ter que receber os 3 na sua casa. E por isso não acredito, e acho que o Braga vai apostar tudo. Acho que o Benfica está forte e pode catapultar-se com este jogo. O Porto vai ter baixas. Eu antes do jogo acreditava que o Sérgio ia rodar a equipa. Agora, quer dizer, nem dúvidas há, não é? Eu quase consigo adivinhar o 11 do Porto daqui. Por isso, vai obrigatoriamente rodar a equipa, mas o foco das equipas tem que ser o campeonato. Porque o Sporting tem a Taça da Liga, mas depois a seguir joga com o Boa Vista, e depois do Boa Vista joga com o Benfica. E se não ganhar ao Boa Vista, e o Benfica, como eu acredito, vai ganhar ao Nacional em casa, fica completamente à mercê do Benfica. Porque são 4 pontos de diferença e é em Alvalade o jogo. Por isso tem que ganhar obrigatoriamente ao Boa Vista para poder receber o Benfica com alguma margem, porque como o Pedro disse e o Isaac e eu concordo, o Sporting não é candidato ao título e tem, no entanto, pode sonhar, e como diz Ruben Amorim, tem qualidade para ganhar todos os jogos em que entra. Mas também ajudaria aos miúdos e à equipa do Sporting receber o Benfica, sabendo que um resultado negativo não tira o primeiro lugar, do que receber o Benfica a saber que um resultado negativo. Da última vez que o Sporting estava à frente e tinha um jogo entre o segundo classificado, jogou com o Guimarães, perdeu pontos, depois recebeu o Benfica, sabendo que uma vitória do Benfica significaria que o Sporting ia para segundo, foi ultrapassado. E eu acho que se o Sporting tem entrado nesse jogo sabendo que a derrota com o Benfica não significaria a perda do primeiro lugar, se calhar tinha ganho o jogo, porque o mental tem esse peso. E é isto eu quero, acho que se deve aplicar este ano, mas é assim que eu vejo, e por isso acho que a Taça Liga não pode ser priorizada acima daquilo que é o jogo com o Boa Vista. No entanto, repito, se chegarmos à final, é ter com a melhor equipe. As finais são para se ganhar. Muito bem, acho que ficamos aqui com uma análise. Desculpa, deixa-me só.
A tua lógica parte-me todo, Queiroz, a sério. As finais é para ganhar, mas a meia final As meias não. finais não, mas chegarmos a então isto agora vale a pena. Epá, Exato. desculpa, meu, mas isso não faz sentido absolutamente nenhum. Eu- O Ruben Amorim acaba de dar uma conferência de imprensa a dizer que o que ele quer é ganhar um título com o Sporting e tu estás-me a dizer que vai Tudo bem. mudar Não, numa não. meia final. Eu acho que Mas, na taça de, eu nisto- mas ganhar os quartos de final da Taça de Portugal não era importante o suficiente para pôr a equipa titular. Ou ganhar os oitavos para chegar aos quartos. Contra o Marítimo, em casa do Marítimo. Mas Nós ao fomos menos a aqui titular. já está nas meias finais. É mais rápido. Exato. Olha, obrigado, teve que ganhar ao Mafra um jogo. Por amor de Deus. Mas eu acho, Por eu amor acho que de o Deus, Porto- desculpa, por amor de Deus, Eu- é tu como Sportingista dizeres-me que não queres saber de um título por um potencial título que Não, mas pode ou não ainda pior- vir. Não é por um potencial título, é porque para o Sporting é importante o lugar que acaba no campeonato. Não estou a dizer que é o acabar em primeiro, mas era São importante dois para o jogos que Sporting. fazem a diferença, Queiroz. Hã? São Eu não dois sei jogos se que vai. fazem a diferença. Nós estamos todos aqui a dizer que há um plantel curto, que não há soluções, que há problemas de Covid, e estamos aqui a dizer que convém ao Sporting pôr a melhor equipa contra o Porto. O Sporting Para não está depois- na UEFA nem está na Taça de Portugal. Por amor de Deus, jogam uma vez por semana. Tem duas competições. Então, afinal, o plantel é curto ou não é curto? O plantel Eu- é curto, mas por amor eu- de Deus também. Eu rodava os jogadores no jogo da meia-final com o Porto, porque acho que vem aí um ciclo difícil ter Taça de Portugal com o Marítimo. Teve jogo de campeonato, vai ter meia-final da Taça da Liga. Se perder, tem campeonato a seguir. Se ganhar, tem a final. Depois tem o jogo com o Boa Vista. Depois tem o jogo com o Benfica. Vai rodar onde? Vai jogar com a mesma equipa todos os jogos? Ok, Roger, mas repara que o que estás a dizer é que a competição só interessa a partir da final, porque se estás a dizer se o Sporting chegar à final, deve jogar com o melhor 11, ou seja, Eu também acho. e já não precisa de poupar, é isso que estás a dizer. O Não, não, Benfica... afinal não. quer dizer, eu acho que qualquer equipa faz, quer dizer, todos na Taça de Portugal até determinada altura poupam. Depois chegam à final e ninguém mas daí- poupa na final da Taça de Portugal. Mas daí eu ter perguntado se faz diferença ser contra o Porto, porque uma coisa é perderes contra o Marítimo porque poupaste, outra coisa é perder contra o Porto, que sendo uma competição diferente, estavas a falar muito bem do mental da equipa, perder contra o Porto, que está 4 pontos atrás no encalço do Sporting e com jogos ainda por fazer no campeonato um contra o outro, pode fazer a diferença no mental Há da muitos equipa. fatores que nós não sei. Eu não sei a preparação dos jogadores, não sei se eles estão preparados para aguentar. Agora eu sei é que o Sporting jogou com alguns suplentes com o Marítimo. Com o Rio Ave só não jogaram os titulares que não puderam jogar. Se jogar com os titulares agora com o Porto, se jogar com os titulares depois na possível final ou com o Boa Vista, depois tem o jogo com o Benfica. É um ciclo terrível. O Sport tem um plantel curto. Os jogadores aguentam fazer este ciclo todo. Se não forem poupados, vão ser poupados quando? No jogo do campeonato? O campeonato é a competição principal. Só sobra a Taça da Liga. Agora, também não faz sentido poupar na meia-final da Taça da Liga e depois voltar a poupar na final. Quer dizer, vai poupar em 2 jogos seguidos. Isso não faz sentido. Não, mas tem Por isso é que eu acho. complicado. É bom que poupe nos 2 jogos. Quanto mais poupar... Por mim, o ideal era que os titulares jogassem todos os jogos, do início ao fim da época, que não precisassem descansar nunca. Agora, eu sei que não é assim. E se ele entendeu que com o Marítimo, na Taça de Portugal, era um grande jogo para poupar, tudo bem. Eu também acho que devia ter poupado com o Marítimo. E eu, se calhar, se fosse treinador, poupava. Agora, acho que não é... Estar a não poupar na Taça de Portugal, na Taça da Liga, é estar a prioritizar a Taça da Liga em relação à Taça de Portugal. Preferia 1000 vezes que jogasse com os titulares na Taça de Portugal e poupasse agora na Taça da Liga do que jogar com os titulares na Taça da Liga e poupar na Taça de Portugal. Mas pronto, Francisco, eu acho é que ele tem que poupar em algum lado. Francisco, achas que o Porto vai poupar os jogadores nesta meia-final ou achas que vai jogar com... O Porto não tem solução. O Porto é obrigado a poupar jogadores porque o Porto tem 19 jogadores disponíveis. Os outros têm que ser titulares. Vou ser muito honesto. Eu acho que se ninguém tivesse a situação agora de terem contraído o SARS, agora estou-me a esquecer do nome, COVID-2, é isso, acho que o Porto ia rodar a equipe, ia rodar alguns jogadores, ia pôr o Diogo Costa na baliza, com toda a certeza, porque para as taças é o que tem acontecido, e meteriam talvez o Nanu outra vez, bem, ele rodaria parte da equipa, porque seja o que são, é isto. Agora, se me botarem a mim se eu quero ganhar a Taça da Liga, qualquer competição que gostava de ganhar, sei que são 2 jogos que podem cansar muitos jogadores, porque são jogos grandes, nunca deixam de ser jogos grandes, são jogos complicados. Eu, ao mesmo tempo, não percebo e percebo a lógica do José Nuno Queiroz. Agora é assim, se eu fosse um jogador que tivesse a ganhar o Futebol Clube do Porto, por exemplo, é um jogador, não sou titular, sou suplente, fui titular, ganhei o Porto, e depois chegar à final, e que eu acho que eu mereço jogar aquela final da Taça da Liga, e metem-me no banco, eu ficava um bocado chateado. Eu percebo que são os jogadores profissionais. Ou seja,
tens qualidade para ganhar a meia-final, mas depois, pá... Mas o outro depois, afinal, calma, não Atenção. é? Atenção que eu não estou a dizer para pegarem 11 jogadores novos e tirar os 11. Eu, quando falo em Certo, rodar, mas- falo mudar algumas peças. Agora, Mas para esses jogadores vai acontecer isto. Ou melhor, se o Sporting rodar, ganhar e depois jogarem os titulares, digamos assim, pá, eu concordo com o também Francisco. há guarda-redes que fazem a campanha toda da Taça de Portugal, chegam ao último jogo na final e não jogam. E ficam chateados por causa disso. Não sei, podem É assim ficar, que podem não se ficar. perdem Isso já vai depender de jogador para Exato. jogador. Olha, É assim que se perdem balneários. tu ficas a saber que na final da Taça de Portugal, que o Porto perde para o Braga, se não estou em erro, o treinador na altura que foi o Zero. Zé Peseiro, Zero. andaram a rolar o guarda... Por isso, a asneira foi terem ido para a final e terem metido o guarda-redes, por isso o suplente a titular, quando estava o Casilhas no banco. E vou ser muito honesto, finais são para se ganhar. Vai-se rodando os jogos, não se faz promessas às equipas. Ou fazem como o Conceição faz, que as poucas coisas que eu respeito nisto nele, que ele diz, nas taças é o Diogo Costa o titular, no campeonato e na competições europeias é o Marchezinho. Quando os treinadores fazem isto, é limpinho. Ou seja, se virmos o Porto na final, vai manter a coerência e meter... Vai meter o Diogo Costa. Exato. Se for o Diogo Costa a jogar contra o Sporting, porque eu não sei, acho que nos outros jogos da Taça Liga foi ele sempre a jogar. Eles nas taças fazem isto. E há outros jogadores que entram no mesmo processo. Agora sim, ao contrário do guarda-redes é que é fácil eles manterem os mesmos níveis, há Certo. jogadores que eles querem dar as oportunidades, mas em campo, por exemplo, o Nakajima, se tivesse um plantel, ia ser titular de certeza na Taça da Liga. De certeza. Só que a questão é que o Nakajima, pelos vistos, não estava cá mentalmente e olha, por infelizmente, mentalmente, eu sei que eu nunca quis o Nakajima, a verdade seja dita, e acho que foi um dos maiores engenheiros, porque se o Nakajima tivesse o Benfica com o Jorge Jesus, acho que aquilo engatava, mas como teve com o Sérgio Conceição e o Sérgio Conceição não tem paciência para ninguém, eu acho muito engraçado, isto pode ser um tema para o podcast, mas eu acho que o Sérgio Conceição está no bom caminho de se tornar o Jorge Jesus daqui a uns poucos anos. Está igual, perfil psicológico é igual, emocional é igual, maneira de estar e que tem sempre razão e etc. E é isto. E tem os meninos dele. É isto. O Sérgio Conceição é igual aos Jorge. Por acaso eu acho que dava um bom episódio. Analisar os dois treinadores e perceberem que é que são diferentes e que é que são iguais. São exatamente iguais. O Sérgio Conceição é muito mais raivoso que o Jorge Jesus. Muito mais. Parece que alguém disse a ele no início da carreira que nunca ia ser treinador. Somente disseram e ele agora quer provar toda a gente. Mas é igual. Vejam o Jorge Jesus no início da carreira dele. Eu ia fazer uma provocação, que era se isso não pode ser dos clubes que treinaram, sendo o Porto um clube, como o Pedro falou, com uma mentalidade muito mais agressiva e pode ter potenciado isso, enquanto que o Benfica, Jorge Jesus... O Sérgio já era assim antes de chegar ao Porto. Não, então, é no Porto. Não, está bem, mas como jogador, ele está a falar é o ADN que ele recebe enquanto jogador. E ele como jogador era assim. Eu acho que é o ADN dele enquanto pessoa. É uma pessoa competitiva que quer ganhar. E ele já como jogador era assim. Certo. E era um jogador a Porto. É curioso que depois vais pegar no caso do Sapinto, que era um jogador também muito agressivo, e que depois vai para treinador e transforma-se num treinador muito mais calmo. Que é engraçado. Acho que, não sei, não dá... Ela dá no Lietzen, calma. Está bem, mas pronto, não vejo as coisas dessa forma. Eu acho que, e concordo com o Isaac no que toca àquilo que pode ser o futuro do Jorge Jesus, do futuro do Sérgio Conceição e tornar-se uma espécie de Jorge Jesus. Se eu gostasse dele, ficava contente. Agora, como eu acho que ele representa tudo aquilo que está mal no futebol português, não estou muito contente com isso. Por isso. É daquelas coisas. Muito bem. Eu acho que nós poderemos voltar a analisar este tema e até, quem sabe, um bocadinho em rescaldo daquilo que pode ser a Taça da Liga. Se tivermos até estas duas equipas na final, quem sabe. Muito obrigado aos três e veremos no próximo episódio quem é que estará cá para falar do Sérgio Conceição e do Jorge Jesus. Ao nosso ouvinte, eu agradeço estarem desse lado. Ouvinte e espectador, agora que estamos em vídeo, e espero que continuem a acompanhar o Falar Português e vão passando no nosso site, vejam os artigos que o Pedro, Francisco e o José Nuno vão escrevendo, alguns deles já mencionados aqui, que colam com aquilo que foi falado hoje no Falar Português, e continuem desse lado para continuar deste. Obrigado.